Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz e hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês, eu vim falar com vocês sobre como foi o meu 9º ano do ensino fundamental. Se você já gostou do tema, deixa o seu like também, que vai me ajudar muito. Se inscreve aqui embaixo, você apertando o botão inscrever-se e ativa o sininho para receber notificação de quando eu postar vídeo aqui no canal. Não esquece de compartilhar também. Eu tô com a cola aqui, então relevem. Eu já fiz um vídeo contando sobre como foi o 8º ano, que é um ano bem importante também, então tá aqui nos cards e na descrição para vocês verem esse vídeo. Eu fiz um vídeo também do meu boletim do 9º ano, uma parte, vou continuar depois, que tá aqui nos cards também ou na descrição. E uma coisa importante, eu tô no ensino médio, no 1º ano, e eu não postei o vídeo de material escolar aqui no YouTube, me arrependo um pouco, mas enfim. Tá lá no meu Instagram também, no IGTV, então clica no link do meu Instagram que tá aqui na descrição e vai lá assistir o vídeo. Bom, uma coisa que aconteceu é que no 9º ano eu fiz o Enem e eu já contei pra vocês também sobre essa experiência, então o link tá aqui nos cards também e na descrição. E esse vídeo eu tava enrolando muito pra trazer, mas finalmente estamos aqui e é isso. Bom, o 9º ano em si, ele é o último ano do ensino fundamental, só que ele já tá se misturando com o ensino médio. Então, assim, você vê uma diferença do 8º pro 9º e do 9º pro 1º, mas ele tá ali no meio, entre o ensino fundamental e o ensino médio. E assim, eu acho que uma coisa que eu falei mais ou menos sobre isso lá no vídeo do 8º ano, link aqui, que você tem que assistir também, é que a gente se sentia no 8º ano os maiorais, não sei o quê, porque último ano do fundamental, mas o 9º que é definitivo e definitivamente o último ano do fundamental e que, ai gente, é um monte de coisa acontecendo, tudo mudando e, enfim. Bom, as matérias que eu tive, e eu vou citar um pouco de cada uma. Artes, a gente estudou um pouco mais sobre arte contemporânea, arte pop e linguagens artísticas, então tipo sobre teatro. Enfim, várias coisas desse tipo, pop art, falando sobre Andy Warhol e coisas do gênero. Química foi só uma pincelada no assunto que vai ser aprofundado durante o ensino médio, que teve uma introdução na matéria falando mais sobre os estados físicos e os processos de separação de mistura. Eu sei que alguns conteúdos variam de colégio para colégio, mas isso foi o que eu tive e que eu acho que a maioria dos colégios tem também. Física, eu tive, minha turma, né? Cinemática escalar, força e também uma breve introdução. Química, física e biologia foram introduções. Biologia foi tipo ciências, que a gente já tinha antes mesmo. Eu tinha matéria de educação física, que não tinha muita aula prática. Bem, tinha uma matéria também que eu nunca tinha ouvido falar antes, que eu tive porque, pra quem não sabe também, não sei se eu já falei, eu mudei de escola, então eu fiz o 8º ano em uma e o 9º e o 1º em outra, que eu tô fazendo o 1º ainda, e na mesma escola que eu fiz o 9º. Então, é uma escola que tem uma cultura muito, assim, própria, sabe? Porque é uma escola católica, enfim, amo. Matéria de OPE, que é Orientação Profissional Educacional e Empreendedorismo, isso, que era mais, tipo, inteligência emocional, inteligência profissional, essas coisas assim. Religião e geografia, que foi uma matéria que eu considerei um pouco complicada pelos conteúdos, mas nada de outro mundo, como, né, nenhuma das matérias. Mas enfim, a gente estuda mais sobre globalização, tensões geopolíticas, que é aí que complica quando vem falar de conflitos da Arábia, essas coisas assim, que é uma coisa bem, eu acho, complexa de entender. E me diz aqui nessa enquete, se ainda tiver espaço, né? Se você também teve dificuldade ou tem dificuldade nesse assunto, porque, gente, eu acho muito complicado, quase que não sai. E teve também um pouco sobre cada continente, que tinha que saber características da economia, populacional e tudo mais. História também foi uma coisa que eu fiquei um pouco assim, porque tinha um pouco de conteúdo assim diferente, que eu não tinha uma noção, mas nunca tinha estudado. Então, sobre os grandes conflitos mundiais, né? Regime militar e regimes autoritários, que são assuntos muito importantes, ainda mais, assim, muito pertinentes na nossa atualidade, que é muito importante que todo mundo saiba, pra não estar falando besteira por aí, né? Então,
foi isso. E eu fiquei com um pouco de dificuldade nessa parte dos conflitos, porque você tem que ir além do que o professor tá falando, eu acho. Então, assim, pesquisar filmes, eu posso fazer uma lista também lá no Instagram. Filmes que falam sobre isso, que aí eu acho que é mais fácil de assimilar todo o conteúdo. Espanhol foi uma introdução também, porque na minha antiga escola eu tinha espanhol desde o 5º ano. Na minha escola nova, o espanhol começava no 9º, que era mais voltado para o vestibular em si. Inglês também, que teve mais conteúdos relacionados ao passado. Português, que foi uma coisa que eu senti um pouco de dificuldade no início, porque, gente, eu nunca sei como estudar português direito, porque, assim, é uma coisa que nem sempre gruda na minha cabeça, às vezes é só decoreba. Isso não dá certo, porque você esquece, você não aprende. Então, teve um estudo mais aprofundado nas orações, e foi isso que eu me compliquei um pouco, mas quando você aprende a primeira, quando você entende como que se estuda a primeira, as outras vão fluindo naturalmente. Então teve sobre essas orações, processo de formação de palavras, crase, bastante coisa de ortografia, que são conteúdos muito importantes e que eu confesso que eu falhei um pouco, porque eu não estudei tanto. E hoje em dia ainda ponho um pouquinho, mas é uma coisa que a gente tem que ir exercitando e revendo sempre, né? Matemática foi um ano que eu gostei até, embora que eu não sou muito fã dessa matéria, mas enfim. Teve a equação do segundo grau. Equação, equação do segundo grau com fórmula de Bhaskara e tudo mais, que é um conteúdo muito importante, que cai muito no Enem. Teve triângulo, geometria em geral, então muita coisa sobre polígonos, sobre círculo, teorema de Tales, de Pitágoras e tudo mais. O que mais? Introdução às funções também. Produção de texto, diferentes gêneros textuais. E é isso. Então, algumas dicas que eu tenho pra vocês. Aproveitem o 9º ano. É um ano lindo e, assim, é um fechamento de ciclo de verdade. Então, aproveitem e desenvolvam, que eu já falei no outro vídeo do 8º ano, o foco, o amadurecimento pros estudos. Então, comece a ter uma rotina, cria uma rotina, para que quando você chegue no ensino médio, você já esteja um pouco mais habituado aquela coisa de estudar. Não tô dizendo pra você estudar 6 horas por dia, mas assim, 2 horinhas pelo menos, revisar a matéria, fazer os exercícios. O que eu já falo pra vocês, assim, nos vídeos de dicas, naturalmente. Então, é isso. Aproveitem e criem uma rotina se você ainda não tem. Se você tem, mantenha. E veja o que dá certo pra continuar e o que não dá pra você poder mudar e testar coisas novas. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Me segue lá no Instagram, como eu já falei, @stories.flower, porque lá a gente consegue trocar mais experiências, ficar mais próximo, porque nem sempre eu tô aqui no YouTube, né? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo e tchau!